Agora, pessoal, variáveis aleatórias, né, nada mais é que uma variável, tá, que assume uma certa probabilidade, não é determinístico, tá? Aleatório quer dizer que você trabalha com um fenômeno que é passivo de uma probabilidade. Então, você associa um valor numérico a cada resultado possível. É isso. Então, por exemplo, se você tem aqui 5 bolinhas, de 0 a 4 enumeradas, né? 0, 1, 2, 3, 4. Essa é uma variável aleatória discreta, porque ela é contável, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Se você faz um experimento de sortear uma bola, certo? 5 bolinhas idênticas, de mesma cor, mesmo peso, mesmo formato, cada bolinha tem uma probabilidade igual, tá? Ela é equiprovável, um fenômeno equiprovável. O que isso quer dizer? Por exemplo, para sortear o zero, é a mesma coisa que sortear o 1, que sortear o 2, que sortear o 3, que sortear o 4, tá? Então, o que acontece nesse caso? A cada número que você associa na bolinha, você associa uma probabilidade. Nesse caso é equiprovável, tem a mesma probabilidade. Se você analisar, o zero tem 1/5 de ser sorteado, o 1 também, o 2 também, o 3 e o 4. Entende? Então, você associa esses valores numéricos a uma determinada probabilidade. Você cria, então, uma variável aleatória discreta. Tá bom? Então, olha só, por exemplo, alguns experimentos. Se você tem 5 clientes que você quer atender no shopping, você tem os possíveis valores: 0, 2, 3, 4 e 5, com determinada probabilidade, que aí você tem que analisar o evento para você determinar uma certa probabilidade, certo? Da mesma forma, quando você é um contador e vai auditar 50 impostos de renda, você vai analisar os erros desses impostos, você tem os valores associados de 0 até 50, certo? E os carros, né, o pedágio, em um determinado dia, você tem um número infinito, né, que pode ser de 0 até um número muito grande, um número N, tá? Então, para que haja, então, uma consequência da construção das VAs, né, que nós chamamos de variáveis aleatórias, existe uma distribuição de probabilidade dado os possíveis valores, dados os possíveis valores. Por exemplo, igual eu falei para vocês, você tem 5 bolinhas, né, cada um tem uma mesma probabilidade de 20%, 0,2. Se você somar todas essas probabilidades dessas bolinhas, o total é 100%, ou 1. Então, essa soma é 1. E todas as probabilidades associadas às bolinhas, elas são maiores ou iguais a zero. Nesse caso, como elas são equiprováveis, como elas são de mesma condição de probabilidade, todos têm a mesma chance, elas, né, essas probabilidades são equiprováveis e são maiores que zero, certo? Às vezes você não tem fenômenos equiprováveis, você tem distribuição de probabilidade onde cada probabilidade em cada valor é diferente, tá? Então depende de fenômeno para fenômeno, tá? Então, por exemplo, suponha que você está analisando o mercado das garagens, o mercado dos automóveis, tá? De uma empresa qualquer. Que em 300 dias de operação mostraram 54 dias sem venda de automóveis, não teve venda nenhuma, 117 dias com um automóvel vendido, 72 dias com 2 automóveis, 42 dias com 3, 12 com 4 e 3 dias com 5. Se você criar, então, um fenômeno de análise, que é o número de automóveis vendidos, vamos chamar de X, certo? E essa variável aleatória é discreta, porque ou é 0 automóveis vendidos, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, você também tem como criar não, né? Associar probabilidades nesse caso. Como assim? Se você tem 300 dias de análise, a parcela de dias que contém nenhum automóvel vendido, dividido pelo total, que são 300 dias, é a probabilidade daquele evento, tá? Daquele valor acontecer. Por exemplo, então, quando não tem nenhum automóvel vendido, pega então 54 dias que foram divididos, né, não foram vendidos automóveis, divide por 300, você tem ali uma probabilidade associada. E assim, para um automóvel vendido, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então, você criou uma distribuição de probabilidade, analisando os possíveis valores das vendas, certo? E se você somar 54 mais 117, mais 72, mais 42, mais 12, mais 3, vai dar 300.
E 300 dividido por 300 dá 1. Todas as probabilidades são maiores que zero também. Então, tanto a primeira consequência é satisfeita quanto a segunda. Então, por isso que é interessante você criar as distribuições de probabilidade para você analisar o que acontece no seu todo, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, essa foi a matéria que eu ensinei no último dia de aula, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouco sobre esperança matemática e variância, que é nada mais, nada menos que esperança matemática é valor esperado ou média, e variância vocês já sabem o que é a variabilidade de determinado conjunto de valores, nesse caso, das variáveis aleatórias. Tá? Nesse caso, eu não fiz os slides, mas vou mostrar nas notas de aula, tá? Então, vou pedir um tempinho para vocês para eu poder abrir. Também eu vou utilizar do quadro. A partir de hoje é só conteúdos que vocês não viram no ensino médio, conteúdos de função de distribuição de probabilidade, distribuição binomial, distribuição normal, nas distribuições de probabilidade, né? Esse é o conteúdo jamais de ensino superior, tá? A não ser se você teve um ensino médio de boa qualidade, onde estatística foi bem trabalhada, mas duvido, duvido muito. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu... As notas de aula aqui, que o capítulo 3 vai ser a primeira prova, né? Aqui eu ensinei, então, as variáveis aleatórias discretas, distribuição de probabilidade, esperança matemática. Pessoal, esperança matemática, o valor esperado, tá? Ou média, é o valor que, em relação a todas as camadas de probabilidade, é o valor que é esperado, é o valor que é o que você tem como uma expectativa do que realmente possa acontecer, certo? É o retorno, quando nós trabalhamos risco e retorno, é o retorno, por exemplo, se você tem, então, ações aplicadas em uma determinada cesta, você tem o retorno, é a expectativa, é a esperança matemática. É essa ideia econômica de esperança matemática. A média é o retorno, então a esperança matemática, a esperança de uma variável aleatória é o retorno, é o valor esperado, tá? E esse valor esperado é uma coisa bem simples para calcular quando ela é discreta. Nada mais, nada menos é você pegar o valor aqui, o x da variável aleatória, e multiplicar pelo peso. Mas que peso é esse? Multiplicar pela probabilidade. E você somar todas essas possíveis ponderações de valores e probabilidade, e você vai ter o valor esperado daquele fenômeno. Tá? Então, vamos fazer, para esse caso das vendas dos automóveis, tá? Aqui, ó, se vocês, aqui é o cálculo da variância, desculpa. Vocês podem observar a tabela. Vamos criar essa tabela lá no quadro. Essa tabelinha aqui no quadro. Agora que eu aprendi a usar a régua, vocês vão... Oi, vai ter uma mudança. Pode falar. Não apareceu para vocês? Não, não tá aparecendo não aqui. Então, desculpa, eu vou voltar de novo. Apareceu agora? Ainda não. Agora vai aparecer. Apareceu aí. Beleza, então. Vamos lá. Ó, Agora sim. Sem problema. Beleza. Esperança matemática, valor esperado, é a média, é aquilo que se espera, né, tem de expectativa. Tá? Guarda essa palavra em economia, expectativa. Expectativa de inflação, tá? Esse operador que é muito utilizado em economia, principalmente em macroeconomia. Inflação, tem dois tipos de inflação, por exemplo. Inflação, que é a inflação do ano, do período, e a inflação esperada, certo? E por que a inflação esperada é muito importante em macroeconomia? Porque a inflação esperada vai te fazer ou consumir mais ou consumir menos. Porque se a inflação subir, o seu nível de poder de compra diminui, certo? Caso contrário, se a inflação está controlada, você pode consumir mais, você pode comprar mais. Então, esse operador aqui é muito importante em economia. Guardem isso, tá? Esperança matemática. Então, a esperança matemática é o valor esperado, é a média, tá? É a média.
Pensando em variável aleatória, esse operador aqui, ele é conseguido, ele é obtido a partir do seguinte: você tem, então, que somar, tá? Todas as observações multiplicado pelo peso dessas observações. Mas qual é o peso dessas observações? É uma média ponderada, isso aqui. O peso são as probabilidades, tá? São as probabilidades, certo? Olha só, se eu pegar 54 e dividir por 300, eu vou obter 0,18. Se eu pegar 117 e dividir por 300, eu vou obter 0,39. Então, essas são as probabilidades em decimal, beleza? Está aplicado aqui na tabela. Vamos construir essa tabela, tá? E vou explicar como se calcula a esperança matemática. Então, vou sair daqui, vou para o quadro, e aí vocês vão observar como se calcula a esperança matemática. O quadro agora eu dei uma inovação aí no quadro, ó. Coloquei quadriculadinho aí, e agora aprendi a mexer com a régua. Então, vou fazer uma tabelinha mais sofisticada. Então, olha só. Vou fazer a tabela aqui para vocês. Sensível, não tem problema. Então tá, vou fazer a tabelinha aqui para vocês. Ficou torto. Não tem problema não. Só pra mim que o áudio tá zoado ou de mais alguém tá? Vê se o áudio tá zoado aí. Ah, aqui tá tranquilo, mano. Cara, aqui tá de boa também. Então é só para ele. Olha só, deixa eu desenhar então aqui. Fiz a linha. Tá? Olha só. Aqui é a minha variável aleatória x. Eita, qualquer borracha. A minha variável aleatória x, certo? Vou colocar aqui, ó. Probabilidade. Tá? E aqui, vou fazer a ponderação da variável aleatória com a sua probabilidade, certo? Olha só. 0, 1, 2, 3, 4. É de 0 a 4, 0 a 5. É de 0 a, né? De 0 a 5, de 0 a 5. Então, tem que colocar um 5 aqui, ó. Tudo bem. Então, a probabilidade lá é 0,18. É 0,39. É 0,24. 0,14. 0,04 e 0,01. Beleza? Então, para eu descobrir a expectativa, tá? Esse fenômeno em relação a seus possíveis valores e as suas probabilidades, eu tenho que pegar o x e multiplicar pela sua probabilidade, certo? E depois, aqui você vai ter o somatório, que vai ser o valor esperado. Vai ser o valor esperado. Aqui vai ser meu e de x, tá? Então, 0 vezes 0,18 é 0. 1 vezes 0,39 é 0,39. Tudo bem? 2 vezes 2 vezes 0,24, 0,48, é isso, né? 3 vezes 0,14 é 0,42, 0,42. 4 vezes 0,04 é 0,0, não é 0.
0,16. E aqui, 5 vezes 0,01 é 0,05. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 1,5. Então, o valor esperado, naquele período de 300 dias, se você for perguntar para o vendedor, tá? Se você for perguntar para o vendedor, qual é o esperado de se vender em um determinado dia, dentro daquela determinada observação, é vender um automóvel e meio, tá? Um automóvel e meio, tá certo, não se vende um meio automóvel. Mas vamos pensar no seguinte, em um mês, é possível vender quantos automóveis, então, em média? Você vai pegar, então, isso aqui não é em um dia, certo? Você vai pegar, então, 1,5 multiplicar por quanto? Por 30. Vai dar quanto? 45 automóveis. Então, em média, se espera vender 45 automóveis. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Será que não era mais fácil? Claro que era. Só um minuto. 1,5 vezes 30 seria. Ah, tá. Em um mês, certo? Esses 45. Isso, perfeito. Porque 1,5 é no dia, entendeu? Ah, sim. É que eu acho que eu também tô com problema. Eu também tô com problema no áudio, aí tá vindo meio falhado, aí cortou, eu não entendi. Aham. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem uma variável aleatória x, beleza? E os seguintes valores, 1, 2 e 3, certo? Vamos supor também que aqui, então, tem uma variável aleatória x, que eu tenho o valor 1, o valor 2 e o valor 3. Vamos jogar umas probabilidades para brincar um pouquinho. Vamos supor que, sei lá, vamos supor que isso aqui seja número de filhos, tá? Que você pode ter. Vamos ver se isso é bom, meu, número de filhos. Tá? O masculino ou feminino. A probabilidade de ter um filho é 50%. Beleza? De ter dois filhos, 30%. E a probabilidade de ter dois filhos, 20%. Tudo bem? Qual seria a expectativa do número de filhos que você pode ter no futuro? Certo? Considerando fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais, certo? Como é que eu faço isso? Então, eu pego o 1, multiplico por 0,5, pego o 2, multiplico por 0,3, pego o 3, multiplico por 0,2 e somo tudo, tá? A esperança matemática nada mais é que o somatório, né, da probabilidade multiplicado pela sua iesma, seu iesmo valor. O que isso quer dizer? Você vai pegar, então, o 0,5 multiplicar por 1, vai pegar o 0,3 multiplicar por 2, e vai pegar o 0,2 multiplicar por 3. Aqui vai dar meio, aqui vai dar 0,6 e aqui também vai dar 0,6. Certo? Ó, 0,6 com 0,6 é 1,2. Mais mais 0,5 é 1,7. Então, a sua expectativa é ter 1,7 filhos. Aí vem as piadinhas, né? Ah, então você vai ter um filho inteiro, certo? E 7 partes de um filho. Tá? Neste caso, você pode fazer um arredondamento para 2 filhos. Por quê? Primeiro, o 0,7 está mais próximo do 1 do que do 0. Se você for arredondar, você vai arredondar para cima. Certo?
Tudo bem? Tudo A sua bem. ideia é ter 2 filhos, De boa. tá bom? O professor, mas assim, isso é uma matemática, tal, mas como que a gente transforma fato social em número? Tipo, você Perfeito. Perfeito, fato social em número. Primeira coisa, tem que observar, igual em economia, em sociologia, tem que observar o fenômeno, né? Tem que observar a ocorrência do fenômeno. Por exemplo, você vai ter que pegar a taxa não a taxa, você pega lá, tem uma pesquisa chamada PNAD, né, que é Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Então, aí você pega todos os dados das famílias e observa quantos filhos cada casal tem, por exemplo. Cada casal tem. Daí você, então, descreve essas famílias em relação aos números de filhos, certo? E a contar, por exemplo, se tem 10 famílias, ó, vamos supor que a gente está analisando 100 famílias, beleza? Vamos supor que a gente está analisando 100 famílias. Nós estamos analisando 100 famílias em Roraima, certo? Dessas 100 famílias, eu contei que 50 famílias têm um filho. 30 famílias têm 2 filhos e 20 famílias têm 3 filhos, certo? E aí você faz a mesma sistematização que eu fiz agora. Eu sei, mas Entendeu? assim, não é porque. Eu sei, mas não me encaixa na cabeça, porque não é um fator lógico isso. Por exemplo, toda a minha rua inteira pode ter um filho e eu posso ter 6. Tipo, não tem correlação isso. Sei lá. Não, não tem, mas por exemplo, ó, vai vendo, vai vendo, É vai vendo. Ó. Então, mas probabilidade. essa é a probabilidade. Aham. Você não concorda comigo? Não, essa pergunta é muito da hora. Você não concorda comigo que o fato de ter televisão em casa não diminui o número de filhos? Cara, eu não sei se isso tem relação direta, mas é muito falado isso. Tem, claro que tem. Você não concorda comigo que, por exemplo, a melhoria das condições econômicas dos indivíduos nos últimos anos fizeram com que esses indivíduos, tanto as mulheres quanto os homens, procurassem trabalhos e não, né, mudasse o comportamento dessas pessoas, principalmente das mulheres, e não ficar em casa e procurar emprego, e com isso dificultar essas pessoas a terem mais filhos, porque uma mulher fora do mercado, né, por causa da gestação, né, e essa gestação contínua, com 2, 3, 4 filhos, a probabilidade dela estar dentro do mercado de trabalho diminui? Eu entendo o que você está falando. Assim, a população, no começo da Revolução Industrial, toda a família trabalhava e onde teve a maior expansão de pessoas na Terra foi nessa época. Todo Sim. mundo estava trabalhando. Não sei se tem muita relação com isso. Sim, mas sabe por que teve o maior boom na Revolução Industrial? Porque a expectativa de vida aumentou e eles tiveram mais condições de saúde e tudo mais. Mas por quê? Por que aumentou? Porque você sabe que não tinha leis trabalhistas na época e as crianças podiam trabalhar com 5, 6 anos, né? Tá ligado? E ter uma criança nessa época é sinônimo de trazer mais dinheiro para casa, né? Então, assim, era um fator de trabalho, né? Um fator de Não, produção. mas o que eu digo é que a mulher também estava na fábrica trabalhando e o homem também. Sim, a mulher estava na fábrica, mas ela também, né? Se ela colocasse, por exemplo, 2 filhos para trabalhar, aquela parte que ela Eu acho que é uma parar, questão teria que parar, ela seria compensada. social, tipo assim, eu acho que é mais uma visão social da pessoa do que, tipo, você colocar em número. Eu sei que a sociedade tende a isso e tal, porque é colocado, dá pra você quantificar isso, mas não sei se dá pra acertar, né? Probabilidade, não Ah, sei. não dá para acertar 100%, mas dá para pelo menos ter um caminho, né? Ter um caminho. Alguma coisa. Um caminho, pelo menos você já tem um caminho para seguir. Essa história assim, do contrafactual, né, que a gente fala, do contrafactual é muito importante também, né, essa ideia, né,
você ter uma observação É que é sociológica. muitas variáveis, né, professor? É muitas Tem variáveis. muitas variáveis. Isso é importante. Você tem que ter, como cientista, tem que ter isso em mente, sempre. Quanto mais simples o modelo, melhor. Por isso que eu falei, tem várias coisas influenciando, mas como eu estou brincando só com as probabilidades, então é muito interessante você ter esse caminho, né, de sistematização para que você também tenha uma justificativa para conversar, né? Igual você falou, é verdade. O que você observou, por exemplo, você deve ter lido, deve ter observado. É verdade, não é mentira. E, assim, às vezes não faz lógica porque você tem toda uma justificativa teórica por trás disso. Então, não se preocupe com essa indagação, tá? Não se preocupe com essa indagação. De fato, você é um cientista social, o cientista social ela tem que basear mais por exemplo, eu estou te ensinando aqui a parte de probabilidade, porque os fenômenos probabilísticos, elas te proporcionam esse encaminhamento, entendeu? É a história da inflação que eu falei. Esses fenômenos do tipo probabilístico, elas te fornecem o contrafactual é o contraponto do que eu falei e você me disse, tá? E às vezes eu tenho algum argumento, você tem algum argumento. Isso é fato, perfeito. Não se desespere pela sua indagação, pelo contrário. Sempre procure sempre ser assim mesmo, sempre indagar mesmo quando não tiver algo que não faça lógica, porque você tem uma justificativa. Tem uma justificativa que foi você que você leu em algum lugar, você, né, buscou fonte, né? É assim que fala o cientista. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Valeu. Imagina. Pessoal, além da esperança matemática, tá? Além do valor médio, nós temos que também analisar a parte da variabilidade da coisa. Porque se você tem um retorno ali vamos pensar em ação, se você tem um retorno ali baixo, com uma variabilidade baixa, tá? Seu ativo não é rentável. Tá? Se você tem variabilidade alta, baixa, mas tem um retorno alto, é um ativo que você provavelmente não pode ter, você não tem capacidade de tomar, tá? Tomar como seu, porque esse ativo deve ser alguma coisa fora do comum. É aquela história, por exemplo, ativos que são de baixo retorno, baixo risco, como poupança, não é interessante. Ativos, quando eu falo risco-retorno, risco associa-se à variância e retorno associa-se à média, tá? Se você tem ativos que são de baixo retorno e alto risco, é podre. É podre, não faz sentido. O que interessa é aquilo que tem alto retorno e que tem algum risco. Por quê? Por quê? Porque dá para especular, tá? Dá para especular. Dá para você, né, ganhar ou perder, principalmente ganhar mais do que a média, entendeu? Quando você tem, então, ativos arriscados, você tem consciência do risco e você espera um retorno maior que a média, então você consegue associar isso à especulação, tá? Então, assim, alto risco e baixo retorno é o que é o essencial, deveria ser o suprassumo, né? Deveria ser o ótimo, mas geralmente isso é inalcançável. Então, você tem que associar um risco e um retorno. Então, um risco, um certo grau de risco com um certo grau de retorno. Então, pensando nisso, nós devemos analisar a variabilidade de todos os fenômenos para verificar se há movimentação, se não há movimentação desses fenômenos. Por exemplo, nesse caso da venda dos automóveis, se há alta variabilidade, então há dias que ele está vendendo muito, há dias que ele não está vendendo nada, certo? Agora, se há baixa variabilidade, ele tem uma constância em vendas. Então, todo dia ele está muito mais próximo da expectativa, certo? E ele se prepara, né? Ele tem aquela expectativa de se preparar para vender 1 ou 2 carros por dia.
Agora, se é alta variabilidade, tem dia que no dia 5 o cara vai vender 5 carros, porque no dia 5 é o dia do pagamento, assim, blá, 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 certo? O dia de mais, consegue ter mais crédito na praça, seria suposição, e no dia 27 ele não vai vender nada. Então, assim, nós temos que analisar a variabilidade da coisa, certo? Então, vamos pensar novamente no exemplo dos carros e vamos estudar um pouquinho da variância, que também não tem muito segredo, não. A variância, vocês estão vendo aí na tela, agora está aparecendo para vocês, que a variância nada mais é que a média ponderada dos desvios elevado ao quadrado. Tá? E como se faz isso? Simples. A variância é a subtração entre pegar os valores, tá? Pegar os valores esperados, elevar ao quadrado, tá? Multiplicado pela probabilidade que é associada, menos o valor que você obteve da esperança, que é aqui, por exemplo, naquele caso era 1,5 automóveis, elevar ao quadrado. Tudo bem? Então, esse camaradinho aqui à direita que nós já temos, que é 1,5 elevado ao quadrado. Tá? Agora, esse camarada aqui eu preciso calcular. E como eu faço para calcular? Não é tão difícil assim. Tá? Não é tão difícil assim. Só vou voltar ao quadro e vou mostrar para vocês. Então, a variância nada mais é que a diferença entre o valor esperado elevado ao quadrado multiplicado pela sua probabilidade, menos o valor do quadrado da esperança que você já obteve no exercício anterior. Ó, dá um reset no quadro aqui e vamos terminar essa aula por hoje. Então, pessoal da economia, probabilidades, distribuição de probabilidade, depois a gente vê distribuição normal, isso é muito importante. Quando vem vocês vão ter econometria, e é um conteúdo assim que vocês, eu acredito, não sei quem vai ser o professor, vocês devem ter como, assim, a Bíblia da economia, porque você pode montar modelo e fazer o contraponto da teoria e testar esses modelos que vocês estão aprendendo aí em micro. Por exemplo, se vocês estão aprendendo função de produção, vocês aprenderam função de produção já? Sim, já passou já, professor. Vocês já estão na teoria do produtor já? Caramba. Pô, muito. Não, a teoria do produtor é. Não, é com a Érica. Com a Érica. Vocês aprenderam utilidade, função utilidade já. Eu acho que ainda não, professor. Eu acho que o João se confundiu. Bom, eu me confundindo, mas eu não vi. Não, professor, é que tem função produção lá do Paulo Brenner, confundi. É a mesma coisa, a função de produção na microeconomia é a mesma coisa. Há dois fatores, e capital trabalho, não é? E o capital é de longo prazo, o trabalho é de curto e longo prazo, certo? Tem como estimar isso aí na prática, cara. Checar a tabelinha aqui e vai fazer. Só tem que apagar um negocinho aqui, peraí. Olha só. Então, a variância, rapidinho, aqui, ó. Deixa eu só desabilitar a régua. Variância da variável aleatória x nada mais é que eu ter essa observação aqui, certo? Menos essa observação aqui. Mas quem são essas observações aqui? Esse camarada aqui é esse aqui elevado ao quadrado, então é 1,5 elevado ao quadrado. Beleza, já temos essa parte aqui. 1,5 elevado ao quadrado é 2,25. Tudo bem? Agora falta achar esse camarada aqui. Como eu faço para achar esse camarada aqui? Ele quer a esperança de x ao quadrado. Como é a esperança de x ao quadrado? Esperança de x ao quadrado nada mais é que a soma
das probabilidades multiplicado pelo valor do x elevado ao quadrado. Nós temos o valor de x aqui, agora precisamos achar o x elevado ao quadrado. Quanto é o 0 ao quadrado? É 0. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Certo? Agora, então, vou pegar o x ao quadrado e multiplicar pela probabilidade. Então, vou pegar o 0, multiplicar por 0,18, vai dar 0. Vou pegar 1, multiplicar por 0,39, vai dar 0,39. Vou pegar o 4, multiplicar por 0,24. Não sei essa conta de cabeça, vou fazer aqui, dá 0,96. Certo? Vou pegar o 9, multiplicar por 0,14, vai dar 1,26. Vou pegar o 16, multiplicar por 0,04, dá 0,64. Vou pegar o 0,1, multiplicar por 0,0 por 25, né, que vai dar 0,25. Esse camarada todo aqui vai me dar 3,5. Soma de x elevado ao quadrado pi dá 3,5. Então, esse camarada aqui é 3,5, certo? Então, 3,5 menos 2,25 dá quanto? Dá 1,25. Então, a variância do x é 1,25, certo? Como a variância está elevada ao quadrado, tem que tirar a raiz, que é o desvio padrão, né? Quanto é o desvio padrão de 1,25? Não lembro. Vou pegar a calculadora aqui. Cadê a calculadora? Se 1,21, se 121 é 11, então 1,21 é 1,1, aqui é mais ou menos aproximadamente, né? Mais ou menos aproximadamente 1,1. Tá? Então, o que pode-se afirmar? Que eu tenho uma média de 1,5 com desvio padrão 1,1 para cima, 1,1 para baixo, certo? Então, varia aqui entre 0,4 e 2,6, grande parte dos dados, tá? Então, é entre meio e 2,5, aproximadamente ali, tá? A grande concentração, tá, das vendas, tá? Bem? Tranquilo? Beleza, professor. Beleza, então. Galera, é isso. É isso por hoje. Daí, na semana que vem. Quinta, né? Quinta-feira, eu vou falar sobre distribuição binomial, tá? Então, até dia 27, dia 25 de agosto, vocês têm acesso a esse formulário, tá? Faça um formulário bonitinho, tranquilinho, troca ideia com os amiguinhos, tenta aprender um pouquinho, certo? Sem punição, não estou pensando em punir ninguém não, cara, só quero que vocês aprendam, tá difícil mesmo